tarde, pessoal. Isso falar para sentado, né? Você fala de pé. Mas queria começar desculpándome por não falar su idioma e ter que recorrer a um tradutor. Dito isso, é muito bom estar aqui com vocês. Meu assunto é gestão e fiquei muito feliz quando a doutora fez essa menção de compliance, gestão, que nós precisamos de gestão. Fiquei muito feliz quando o Rodrigo colocou, isso não está no script, tá, gente? Quando o Rodrigo colocou que as pessoas precisam mudar, eu vou fazer uma referência do Alvin Toffler, que no livro Choque do Futuro, ele escreveu, em 1970, que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, serão aqueles que não sabem aprender, esquecer e reaprender. Então, nós estamos vivendo uma época de reaprendizado. E a doutora, eu estou nesse segmento condominial há 49 anos, já falei outras vezes que muita gente acha que eu sou maluco, mas sou mesmo, que eu sou casado há 50 anos com a mesma esposa e gosto muito do mercado condominial e gosto muito da minha esposa depois de 50 anos. A primeira audiência que eu fui, não sou advogado, era um conflito de garagens há 40 anos atrás, não se falava em mediação. E quando o juiz lê o processo, a impressão que a gente tem é que eles entram na audiência e não sabem nem o que vão tratar. Olhou o processo, falou assim para as partes: vocês se retirem, se componham, porque esse magistrado não está aqui para resolver coisa de condomínio. Obrigou as pessoas a saírem para poder tratar desse assunto. Vocês conhecem a história? Qual é a importância do advogado? Vocês conhecem a piada do gambá? O advogado que foi preso na estrada? O advogado estava na estrada e tinha um gambá que ele estava levando para os filhos dele, e o policial rodoviária parou e mandou abrir o porta-mala e olhou e tinha um gambá. Desculpa, um tatu. É um tatu. O gambá era mal no carro, né? Aí o policial falou: só sabe que isso é crime ambiental, não pode transitar com isso. Mas, policial, esse tatu é um tatu especial. Ele obedece comandos. Se eu mandar ele vir comer, ele vem. Se eu mandar ele levantar, ele levanta. Se eu mandar ele correr, ele corre. Depois ele volta. O policial falou: não acredito. Eu posso demonstrar? Aí o advogado pegou o bichinho, botou no chão e foi embora. Aí o policial falou para ele assim: faz ele voltar. Faz o tatu voltar. Aí o advogado falou: que tatu? Acho que é mais ou menos isso. Pessoal, é um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite, Zain, pelo Rodrigo. E a importância de a gente falar sobre planejamento num congresso de direito comparado é fundamental. Eu acho que a doutora colocou muito bem, o condomínio é multidisciplinar. Então, as pessoas têm que conhecer todos os viés da gestão condominial. Como é que eu vou gerir um condomínio como síndico, como administrador ou como advogado, se eu não conheço a parte de planejamento, que é uma coisa universal? Então, embora eu tenha falado em espanhol, eu não tive muito que me preparar para comparar a legislação argentina e brasileira, porque gestão condominial, administração de um modo geral, são conceitos universais. E esses conceitos nós precisamos trazer para a área condominial. Não adianta conhecer as leis, não adianta conhecer finanças, eu tenho que saber gerir os condomínios. Seja síndico, administrador, advogado. Estava no curso da pós-graduação de PUC, o Márcio Estípulo, talvez tenha sido o precursor da criação da gestão condominial, de direito de gestão condominial para advogados. Tive o prazer de dar aula lá na FAAP. Aí o advogado perguntou: mas por que eu preciso saber das finanças do condomínio?
Mas como é que você vai gerir? Como é que você vai orientar esse condomínio? Como é que você vai negociar um contrato se você não sabe o que o condomínio tem? Para onde ele vai? O que ele precisa? Ainda tinha esse ranço do entendimento por que eu preciso planejar. Eu acredito que o planejamento faz parte da vida da gente como um todo. A família da gente, o trabalho da gente, onde a gente quer chegar. Então, já estou vendo o tempo aqui. É, o meu tema é planejamento, né, de propriedade horizontal. Mas já foi muito bem dito aqui, por que a gente tem que ter planejamento na empresa e não tem que ter um planejamento no condomínio? Que diferença tem você gerir? O Rodrigo mencionou 2.000 unidades, na verdade são 2.380 unidades, um condomínio que arrecada 1,5 milhão mensal, vivem 9.000 pessoas. Como é que eu vou gerir isso de uma forma amadora? Como é que eu não estou preparado para dar orientação jurídica, para dar orientação financeira, para dar orientação de gestão? Então, a gente tem que resgatar essa ideia, e eu tenho o privilégio de acompanhar os gestores, administradores se apresentarem nas assembleias, e todos dizem, o diferencial, qual é a diferença do síndico profissional? Vou administrar esse condomínio como se fosse uma empresa. Isso é o que mais escuto. Aí, quando assume, administra como se fosse a casa dele, porque não conhece gestão condominial. E quando a gente vai numa concorrência, e aí como administradora, eu falo algumas coisas de planejamento financeiro, os meus concorrentes falam assim, não, o Gabriel é acadêmico. Como só na faculdade a gente deve saber as teorias. A gente precisa conhecer as teorias para poder aplicar. Algumas sim e algumas não. Qual o conceito de administração? Quem fez administração conhece o Instituto PMI. O Instituto PMI é o maior instituto do mundo, localizado na Pensilvânia, e desde 1960 forma os maiores empresários e CEOs das empresas, inclusive no Brasil. Eles não divulgam o nome pela lei do LGPD, todos os conceitos de gestão estão incluídos nesse instituto, que passam por gestores. E a cada 3 anos, eles emitem o PM Book, atualizando a gestão. E eu sou acadêmico mesmo. Eu gosto de estudar, gosto de aprender, mas gosto de aplicar o que eu aprendo nos meus condomínios. E gosto de gestores, e aqui tem pessoas queridas, né? Roger, Arena, que conhecem isso e trazem para o mercado condominial esse planejamento que se desenvolveu junto. E a outra questão que eu trago é a frase do Peter Drucker. Se eu não posso medir, não posso gerenciar. Como é que eu vou gerenciar e chegar? Então, esses conceitos antigos de gestão por sentar no zerador, o que nós temos para hoje, isso não existe mais. Nós temos que gerenciar resultados. O Peter Drucker, é da década de 70, é considerado o pai da administração moderna, trouxe os conceitos absolutamente novos, divisão de cliente, divisão de preservação de cliente, distribuição de trabalhos, harmonização, compliance, que não se chamava compliance na época, e esses conceitos de administração são aplicados aos novos conceitos que a gente usa na tecnologia, inclusive no computador. Não ficou desatualizado. Então, é importante que a gente pesquise isso sempre, que aplique. Quando eu vejo uma desembargadora da categoria da senhora falar de gestão, falar de compliance, isso deixa meu coração muito feliz, me deixa muito feliz. E fico triste quando os nossos gestores, síndicos, não pensam nisso. E quando os nossos advogados não pensam nisso. Então, para mim, é uma honra estar aqui falando de administração, embora às vezes os nossos clientes, né, Helena, querem sempre saber o jurídico, posso fazer isso, posso não fazer isso, posso não fazer aquilo, a gente acaba respondendo, mas sempre indica um advogado, porque eu acho fundamental essa multiplicidade de funções. Bom, e quais são os conceitos fundamentais da gestão condominial? Por enquanto, teórico. Eu falo de teoria assim, gente. Porque como é que um advogado vai habilitar se não conhece as leis? Ele tem que saber a teoria. Como é que um engenheiro vai construir um prédio se ele não sabe a teoria? Então, o PDCA é um conceito que a gente traz para cá, que é o Do Check, perdão, Act and Plan. Então, não tenham receio de planejar no condomínio.
Porque ele é cíclico. Eu faço um plano, eu checo um feedback, eu vejo o que não está correto e corrijo. Então, não existe problema de eu preparar um plano no condomínio que depois tenha que ter correção. Isso está dentro da teoria administrativa. E eu tenho que ter um planejamento, como muito bem foi dito aqui. E o planejamento, eu trago o nome do mercado condominial, que na época também me chamavam de acadêmico e poeta, e hoje a gente tem essa matéria de plano diretor na Faculdade de Direito e Gestão Condominial. Então, o plano diretor, os municípios são obrigados a fazer, muitas vezes fazer mal, né? Mas são obrigados a fazer, é a mesma coisa dentro do condomínio. Nós temos áreas de preservação, áreas de transformação, áreas de conforto para as pessoas. Então, o fato de a gente... Eu trouxe aqui em espanhol, plano de desenvolvimento urbano, porque existe uma similitude muito grande entre o plano diretor dos estados, dos municípios e dentro dos condomínios. E aí eu vou repetir que a gente tem que medir os resultados, fazer a revisão e fazer ajustes. Quando a gente vai numa assembleia e fala que a gente vai fazer um plano daquele condomínio e a nossa permanência lá é 2 anos, eu tenho que explicar que esse plano tem modificações. Ele vai ser atualizado. Não tem um plano perfeito. A coisa que mais me aborrece, aqui confidenciando, é quando as pessoas fazem o curso de plano diretor, que tem lá na Gabor, de 5 aulas, e saem do curso e falam: Gabriel, tem um modelinho para mim? O cara ficou comigo 5 aulas e não entendeu que não tem modelo, que é customizado. A gente tem que entender, a gente tem que conviver com essas pessoas, a gente tem que ter empatia cognitiva com elas, porque cada sociedade tem uma característica diferente. Cada pessoa é única, né? Então, a gente tem que preservar essas pessoas que vivem nessa comunidade, e não é somente o aspecto financeiro, que todo mundo olha. Se ele tem capacidade financeira. Estou vendo o Roger balançar a cabeça, tivemos problemas com vários condomínios, e que ele ligava para mim: Gabriel, o problema não é a administração, o problema são as pessoas. Então, a gente tem que evoluir. Quando o Rodrigo fala em evoluir, é abordar mais aspectos que não estão descritos, que a gente tem que sentir, ter sensibilidade. Nós lidamos com pessoas. Equipamentos a gente administra, pessoas a gente lidera. E o síndico e o advogado são líderes. Líderes. O conceito que eu trago para vocês, que eu chamo de conceito fundamental, vocês estão olhando para mim, um cara de 70 anos, indo aqui, olha meus cabelos brancos, olha minhas rugas. Isso não muda. Eu viajo agora, metade da minha mala é de remédios. Nem me preocupo mais com roupa, pressão. E o condomínio também envelhece, gente. O condomínio envelhece igual a gente. Subindo no elevador do hotel ali, não podia entrar mais do que 10 pessoas. Então, a gente tem que entender que a arrecadação do condomínio, com o tempo, ele vai ficar insuficiente. Fiz recentemente, num desses condomínios públicos que a gente administra na empresa, uma assembleia de revisão de previsão orçamentária, e estava todo mundo apavorado. Você chegou lá, estava faltando dinheiro para tudo. Falei: mas o que a gente vai fazer? Vamos propor um aumento de 50%. Mas quem vai ter coragem? Para quem sobrou? Pessoal, chegou lá e... Porque os cabelos brancos também já dá um pouco de liberdade para a gente falar. Apesar que Rui Barbosa dizia que os canalhas também envelhecem. Mas, enfim. Aí eu chego lá e falo: olha, gente, os meus cabelos brancos já permitem falar uma coisa para vocês. Vocês não estão aqui para ouvir o que vocês querem ouvir. Vocês estão aqui para ouvir o que precisa ser dito. Vocês precisam de 50% de aumento na cota condominial. Por quê? Porque o tempo e o desgaste fez com essa arrecadação que vocês têm é insuficiente para as necessidades. E se vocês não fizerem uma arrecadação condizente, aqueles bens que vocês têm no condomínio, que foram projetados para durar 20, 30 anos, vai durar 10. Então, desculpe a senhora, eu não consigo chamar de outro nome, isso é uma economia porca. Isso não é economia. Você está fazendo um desserviço. Se você compra um carro e não faz a manutenção preventiva, o carro que ia viver 20 anos vai viver 5. O condomínio é igual, literalmente igual. Eu trago o conceito para vocês de depreciação, que é o desgaste, como desgastou meu cabelo, como desgastou minha pressão, como desgastou minha diabetes.
vai fazer uma fila aqui. Próxima palestra, você me chama para falar de problemas que a gente acumula. O condomínio é igual, gente. É igual, e me perdoem os nossos gestores, tem que ter coragem. Não aprovei os 50%, mas falei. Não aprovei 25%. Mas tenho certeza que as pessoas vão acompanhar esses valores e vão lembrar do que eu falei a hora que tiver algum problema. Então, a depreciação, gente, é mostrar isso aqui para as nossas pessoas. Olha aqui. Isso é um condomínio, são fotos reais. Essa laje, vocês estão vendo aqui, tivemos recentemente em São Paulo, um prédio Rio, e no começo da pandemia, em Miami, um prédio de altíssimo padrão, não sei se vocês lembram, desabou, porque a coluna estava com defeito e as pessoas estavam fazendo reuniões para saber o que ia fazer. Aliás, eu sempre digo para os síndicos, quando vocês não querem tomar uma decisão, formem um conselho para decidir. Nunca vai ter decisão. E o desgaste do patrimônio, a modernização dos bens, a fachada, os elevadores, isso tem que ser atualizado, né? A vestimenta, a forma de conduzir. Como é que eu faço tudo isso? Eu vou assumir o condomínio, pode estar aqui, eu assumi o condomínio, ali eu assumi o condomínio, quanto vai gastar? Não. Eu tenho que fazer uma vistoria física para conhecer todos os bens. Não é inspeção que nós chamamos no Brasil, é simplesmente uma vistoria, onde a vistoria vai me trazer conceitos que eu vou definir, que é a curva do ABC, que também é teórico. Não adianta fazer uma vistoria com 305 itens de cada uma das torres, isso é real, isso é um condomínio que a gente cuida, de 11 torres, levantou 353 itens para arrumar, e na área geral, 100 e pouco. Aí eu vou para o conceito de ABC, que eu aprendi lá na faculdade, que está lá no BMI. Eu vou trabalhar só com aquilo que é importante. A grande parte dos problemas condominiais estão localizados em pequenas áreas. O conceito de Pareto, que gerou essa curva, que a administração, a gestão profissional tomou conta, é que 80% da riqueza do mundo está concentrada na mão de 20% das pessoas. 80% dos problemas do condomínio estão concentrados em 20% do tempo que a gente tem que se dedicar. Não adianta se dedicar a desvios que as pessoas nos conduzem. E aí eu faço essa descrição. Geralmente eu contrato uma empresa para fazer essa vistoria para mim e faço a curva da ABC. Então, veja só, nesse condomínio que a gente foi, de 11 torres, da área geral não tem nada para fazer urgente. Então, dentro da capacidade financeira dessas pessoas, eu classifico A, B e C e vou trabalhar em cima do A, apesar de que o Rodrigo mora na cobertura e gostaria que tivesse. Vou deixar lá para frente. Hoje eu vou fazer o que é A. Simples assim. Correr um pouquinho, porque o tempo é aqui. E aí eu vou fazer um gerenciamento operacional. Então, pessoal, não adianta ouvir o Rodrigo, o doutor, o Gabriel, o Zain, e sair daqui e fazer a mesma coisa que a gente fazia no passado. Nós temos que alterar essa forma de gerir os condomínios. Eu posso fazer um checklist manual? Eu sou do tempo que fazia isso no papel ao máximo. Eu sempre brinco que muita gente aqui nem sabe o que é papel ao máximo. Né? Eu sou desse tempo. A gente não tinha computador, a gente fazia no papel ao máximo. Hoje, vocês têm a tecnologia que facilita a vida de vocês. O gestor condominial no Brasil trabalha com 20, 25 condomínios. Nós temos histórico lá de empresas com 140 condomínios. Eu não posso estar trabalhando no papel ao máximo ou num sistema arcaico. Poderia. Então, existe uma tecnologia que eu queria mostrar para vocês, estou fazendo propaganda, está disponível no mercado, onde eu uso a inteligência artificial. O próprio celular, na mão do meu funcionário, ele vai vistoriando. Eu mapeei os problemas, né? Eu mapeei aquilo que eu preciso de segurança, mapeei aquilo que eu preciso de atendimento dos condôminos, das áreas comuns, põe um código de barras, e o funcionário, a cada período de 2 dias, ele faz uma vistoria e o sistema pergunta o que precisa ser feito. Dá para ver? Ele vai passando o QR Code, como está funcionando? Está ok? Sim, não? Precisa ser feito alguma coisa? Não. Está fechado? Se você faz a relação daquilo que você quer fazer.
sozinho. Não precisa ser especialista. Você põe só treina a pessoa. Dentro da câmara de você já usou, né, Helena? Aí você mapeou. Veja que eu estou mapeando aqui toda a parte de processamento de equipamentos, de áreas comuns. E aí, o que o síndico recebe? Um controle daquilo que foi vistoriado e aquilo que não está conforme. O síndico que tem um pouco mais de tempo, ele recebe toda a vistoria. O síndico que trabalha com 40, 50 prédios só quer saber o que não está conforme. Então, eu posso usar uma tecnologia, devo usar a tecnologia. Quando eu falo de administração e falo de gestão, eu não estou falando de tecnologia, gestão e administração de 49 anos atrás. Estou falando hoje. O que a gente usa hoje, a gente precisa usar hoje. Então, você tem recursos, embora a teoria seja antiga, porque ela se aplica, mas você tem recursos. Você faz uma vistoria de fachada hoje, você usa o drone. Antigamente, para te descer naquela escadinha, né, como funciona a corda, você ficava lá rezando para o cara não cair. E aí, gente, eu faço um projeto A, B e C, e eu preciso de administrador, porque os projetos têm uma interdependência. Eles vão cada vez mais convergir em todas as áreas. Eu não posso aprovar um projeto do condomínio sem ter um advogado analisando aquele contrato, sem entender se aquele contrato está conforme, se aquela municipalidade aceita aquele tipo de coisa. Nós trabalhamos no Brasil inteiro. Então, é muito importante, até destaquei aqui, o papel do advogado. Não dispense o advogado, em hipótese nenhuma. O risco de vocês é grande. Tem um cliente que me ligou há pouco tempo atrás, cliente nosso, do escritório do Rodrigo, falou: Gabriel, eu não vou mais trabalhar com o doutor Rodrigo. Eu falei, mas o que ele fez? Ele sempre diz que eu não posso fazer o que eu pergunto para ele. Nunca posso fazer nada. Falei, fulano, eu vou falando dele. Um advogado tem o papel de orientar o risco que você vai correr. Ele tem que te alertar. Agora, você quer correr, não manda no teu processo. Você quer correr o risco, você corra. Você que manda. E não deixou de trabalhar com o doutor Rodrigo. Não pelo meu argumento, mas pela capacidade dele. Mas eu ajudei um pouquinho. E aí, gente, muito rapidinho, me aborrece um pouquinho, que a gente trouxe já para o mercado o plano diretor. E quando eu vou pesquisar, falei, puxa, o pessoal aprendeu. O que tem no YouTube? Previsão orçamentária. Então, todo mundo acha que o plano diretor é só fazer previsão orçamentária. Eu digo que a previsão orçamentária é importante, mas faz parte do plano diretor. E eu não podia deixar de passar rapidinho para completar o plano diretor, como que a gente pensa numa previsão orçamentária. A gente pensa aplicando uma técnica baseada no plano de contas. O que eu tenho? Vou mapear. O que eu tenho nesse condomínio? Vou fazer uma análise. Essa análise é minha, não é do Gabriel, não é do Espímpolo. Eu sou um cara preparado para analisar isso. A margem de erro, gente, previsão é previsão, não é precisão. Ah, mas Gabriel, o condomínio aqui, você previu tanto, deu 3% de diferença. Né? Lembra do Carlos Dias também, que é da área, né? Mas claro que tem diferença. Estou fazendo para frente. Não sei, não sou. É previsão. E aí eu vejo inadimplência, eu vejo todas as bases que precisam ser feitas e monto a previsão orçamentária. Como é que eu resumo isso? Nas despesas necessárias, que é aquela despesa de custeio. Não tem jeito. Isso eu vou ter que arrecadar. Tem que pagar luz, água, elevador. Então, eu dou prioridade a isso. Na gestão, manutenção corretiva, porque quando ele não tem dinheiro, eu vou corrigir durante o que surge, porque eu não consegui fazer a preventiva. E aí eu vou para manutenção preventiva. Uma vez atendida a corretiva, eu vou fazer a preventiva. E se eu tiver dinheiro, eu vou pensar em benfeitorias, porque a gente não está no condomínio só para pagar conta. Não está ali só para pagar luz para o condomínio sobreviver. A gente está lá fazendo gestão de valorização desse condomínio. Eu vou mostrar um pouco para vocês na frente. E aí você tem uma divisão técnica, né, da despesa pessoal, concessionária, e o síndico tem esses 5% de outros, para tem que se virar e fazer tudo com esse pouquinho que sobrou. Gente, não dá. Tem que ter coragem de fazer uma previsão bem feita, tem que conhecer as técnicas, porque esse outro vai pegar os imprevistos, vai pegar os problemas que surgiram.
que a gente não previa, quanto mais envelhece o condomínio. Então, a gente tem que ter o escopo, tem que ter o planejamento do que a gente vai fazer para poder aplicar a parte financeira. Não dá para ficar com 5% de sobra para você ajustar esse condomínio. E aí acompanhar mês a mês. Né? Liguei para o Juan antes de vir para cá e falou, Gabriel, a inflação na Argentina é muito grande. A gente não consegue fazer uma previsão para frente. No Brasil, nós trabalhamos por 6 meses, 1 ano. Tudo bem, mas acompanhe mês a mês e corrija mês a mês. É sempre assim. E o condomínio gera lucro? Isso é o que sempre me perguntam. Sim, o condomínio gera lucro, ele sai da área de risco e tem que valorizar o patrimônio. O nosso papel de gestor é valorizar o patrimônio. O nosso papel de gestor não é deixar o condomínio deteriorar. Porque na hora que o condomínio vai vender essa unidade, ou ele vai alugar, ele vai sentir a diferença em comparação com os outros condomínios que são bem geridos. Eu não tenho tempo aqui, mas existe uma técnica que eu trouxe para a área condominial, que é o cálculo da depreciação. Aí eu tomei a liberdade de calcular a depreciação daquele condomínio, mostrar quanto varia o metro quadrado, isso em São Caetano, o município lá de São Paulo, e tem uma depreciação que eu não me lembro agora, de 15%, 20%. Peguei, estou olhando o tempo aqui, peguei a concorrência de condomínios iguais, aqueles 15% da depreciação daquele condomínio correspondiam exatamente 15% a menos que valia a unidade deles. Então, que esperteza vocês estão tendo aqui? Então, o condomínio gera lucro, sim. Ele gera lucro na forma de valorização do investimento. Bom, sou respeitador do tempo. Não dá para dizer que o Gabriel é poeta porque ele fala para um diretor, que o Gabriel é poeta porque está falando de ESG. Desculpa, gente. Se vocês não entendem esse conceito, vocês não, quem estiver ouvindo, vocês estão felizes. Quem vê essa maravilha que está acontecendo hoje, das pessoas se prepararem, né? O nível dessas pessoas que se apresentam e não entenderem que a gente tem que trazer para o mercado condominial conceitos que revertem para as pessoas de liderança, talvez eu possa sugerir até que mude de área. Porque a gente lida com pessoas. É um absurdo achar que as questões de ESG se aplicam só para o governo, se aplicam só para grandes empresas. Nós temos que aplicar todos os conceitos do ESG dentro do condomínio. Quem não acreditar, faço propaganda no meu livro, compre o livro ESG aplicado a condomínios, vocês vão entender mais a miúde. Rapidamente, o que o Gabriel fala de ambiente, de social e governança corporativa, que o doutor muito bem colocou. Eu fico tão feliz quando eu escuto uma desembargadora que trabalha na área legal, fala de governança, fala de ESG, e fala, gente, vamos acordar, vamos sair da casinha, vamos ir. Não tenham medo de levar esse conceito. Eu vou contar um segredo para vocês. Não espalha por aqui, tá? Muitas vezes a gente usa esse conceito e não divulga, porque a plateia não entende. Então, algumas questões que a gente tem que aplicar nos condomínios sem dizer. Algumas teorias que eu conheço, que eu acompanho o livro do PMI, eu não vou chegar lá para mostrar para todo mundo. Aqui eu tenho papel de mostrar para vocês que eu conheço. Tá? Para passar um pouco de confiança para vocês. No condomínio, eu quero. Se você, de repente, se coloca numa posição e o condomínio não entende, de repente você vai ter o contrário, um efeito contrário. Então, aplique essas técnicas sabendo o que você está fazendo para que as pessoas se beneficiem disso sem saber, que é o conceito de ESG. O que é o conceito de ESG? É você dar espaço para as crianças dentro daquele condomínio. É você atender os idosos, gente. Nós temos no Brasil hoje 12% da população de idosos. Hoje os idosos participam da vida condominial integralmente. E a Argentina, eu estava dando uma olhada na curva, também já não é mais uma pirâmide. Nós estamos virando uma coluna. E a população, a minha esposa falou, falou para meu filho, daqui a 20 anos você vai ser um idoso. Então você tem que se preparar para isso. E atender esse público dentro do condomínio. Eu tenho um condomínio que nós temos um casal de deficiências visuais, perdão, auditivos, e a gente faz assembleia. Eu contratei, que o condomínio não queria, uma pessoa que lia Libras. E trouxe para as assembleias de condomínio esse casal para participar. Por minha conta.
Gente, como eu fiquei feliz. Como eu fiquei feliz. Ninguém falou nada. Eu cheguei em casa, de alma lavada, e falei para a Beth, puxa vida, fiz o meu papel. Então é isso, gente. Falaram de cachorro. Cachorro, para mim, eu tenho 2 cachorrinhos, mas na minha casa eles vivem como cachorros. Tem gente que o cachorro é filho, é o neto. Eu tenho que respeitar isso. Não é minha casa. Eu estou gerindo essas pessoas, não estou gerindo pessoas iguais a mim. Tá? Reciclável, que todo mundo faz, todo mundo acha que ESG só é cuidar de lixo reciclável. Cuidar das pessoas com deficiência, quaisquer que sejam, para que tenham locomoção, para que tenham como participar, para que tenham como ir para as áreas do condomínio. Isso não é a prefeitura que faz. Eu vou passar 5 minutos. Nossa. Fiz uma viagem com o meu netinho e a minha esposa. A gente foi para a Europa e falou, pai, como esse país é lindo, como isso funciona, como isso funciona. Ele começou a criticar o Brasil. Aí eu falei, Marcelo, o que você fez para mudar isso? Que o governo, o que você muda na tua casa, na tua família? Não pensei nisso. Se cada um fizer a parte, nós vamos construir um país melhor, uma sociedade melhor. Não esperar aquilo que vem dos nossos governantes. Nós temos deficiências incríveis de liderança no Estado, no Judiciário, todas as áreas. Mas dentro do condomínio, que é uma mini sociedade, depende da gente, depende do síndico, depende do advogado, depende do gestor. Vamos fazer a nossa parte, que se dane que os governantes deixam de fazer. Sabe, saiam daqui pensando assim, puxa vida, eu fiz a minha parte. Se perguntem, se perguntem. E é isso. Tratar com urbanidade nossos funcionários, procurar dar o melhor para eles. Eu não trago aqui para vocês, nas minhas outras apresentações, eu tenho uma foto do lugar que os funcionários do condomínio se alimentam. É desgaste. Essas pessoas cuidam da nossa segurança, essas pessoas cuidam da segurança dos nossos filhos. E o que é governança? É trabalhar com transparência, fazer compras com transparência, políticas de compliance muito bem definidas. A gente sempre escuta, o síndico é ladrão, porque ele não divulga. Qualquer administradora hoje pequena no Brasil tem um site para você colocar os orçamentos que você seguiu. Divulguem isso, para a gente ganhar a confiança desse nosso público. Isso aqui, gente, é ESG. Respeitar o idoso, a religião dos demais, não deixar tratar de uma forma desigual mulheres e crianças, questões sexuais, questões com deficiência. Isso é ESG. É o governo que faz? Não. Somos nós que fazemos. Façam a parte de vocês, gente. Façam a parte de vocês, mesmo que as pessoas não entendam. O importante é você estar em paz com com a tua consciência. E aí, o que eu falei no começo, do Alvin Toffler, acho que a gente está na hora de redesenhar como a gente vive, de como a gente se relaciona com as pessoas e como a gente gerencia nossos espaços comuns. Precisamos realmente redesenhar, cada um com suas características, mas está na hora de a gente mudar, e isso é simplesmente ESG. Queria finalizar dizendo que o planejamento tem 3 pilares básicas: a estratégica, o plano tático, pulou aqui. Não adianta conhecer a teoria, um plano tático e não ter um programa de execução. E aí, como é que eu preparo isso? Respondendo 7 perguntas básicas. Assim que vocês montam um planejamento. Não contem para ninguém que é tão simples assim, tá? Não contem, mas façam isso, façam exercício. O que eu vou fazer? Quem vai fazer? Que tem que ser feito. Eu sei, eu tenho gente para fazer, tem que contratar gente fora. Por que eu estou fazendo isso? Está na curva do ABC? É prioritário? Não é, então eu não vou fazer. Como vou fazer? Projeto, advogado do. Quando eu vou fazer? Gente, é temporal. O planejamento, se você for para uma assembleia e falar, gente, vou preparar um plano diretor para o condomínio. Estou eleito. Segunda-feira, Gabriel, o plano está pronto?
Não está. Eu tenho que direcionar, tem que ter um cronograma. Onde eu vou fazer e, finalmente, quanto vai custar. Não dá para escapar. Para finalizar, eu volto ao PDCA. Eu montei esse organograma das 7 perguntas, que não é teoria minha, também está no PMA, revisado agora no ano passado, comprei o livro, e as teorias continuam vivas. Então, não estou falando coisa que eu aprendi há, sei lá, 60 anos atrás, nem sei mais fazer conta. Todo plano tem revisão, todo plano tem reajuste, todo plano precisa ser revisado. E vocês vão saber, nós vamos saber quando. Pessoal, primeiro, obrigado pela paciência de vocês. É um prazer enorme. Quando eu falo de aprender, reaprender, esquecer, reaprender e reaprender, é o que a gente está fazendo aqui. Lamentavelmente, o Rodrigo mostrou 500 mil condomínios na Argentina, 500 mil condomínios no Brasil, você tem 100 pessoas se preparando. Esse é o mote, essa nova geração. O cara entra no Google, a doutora falou, eu consigo aqui no Google em 10 minutos, mas e a bagagem? As pessoas não se preparam, as pessoas só querem os benesses, e tem que se preparar, tem que gostar da profissão, e a profissão é maravilhosa, com todos os desapoios que a gente tem. E a gente não pode olhar essa linda foto aqui da Argentina, olhando a selva de pedra, e não posso olhar só as edificações de uma forma fria de pessoas que moram dentro da estação. Eu tenho que entender que dentro de cada uma dessas casinhas tem pessoas morando. Tem famílias que têm história de vida lá dentro, e eu não tenho, porque eu sou um síndico, um advogado, estou chegando agora. Eu tenho que entender essas pessoas. Acreditem. Isso eu aprendi depois de 20 anos, casado com a minha esposa, que é psicóloga, vai me dando aulas de psicologia prática. Ela fica quietinha, mas depois ela fala, você não fez isso, fazer aquilo. E é verdade. E é verdade. Então, eu vou finalizar com uma frase do Jung, que foi o discípulo do Freud, aprendi também com a Beth, e faço da minha vida esse conceito de minha profissão. Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Pessoal, obrigado pela paciência de vocês. Pessoal, gostaria de agradecer a belíssima palestra do professor Carpá, e como o tema é importante, um tema importantíssimo para as nossas propriedades, gestão, né? E eu tenho o professor como um dos melhores do Brasil hoje em dia nessa matéria, né? E vários síndicos aqui, isso é dados contra fatos, não há argumento. É a mesma coisa que alguém chegar e falar que o Palmeiras não é o primeiro campeão mundial do mundo. Então, é o mesmo fato que se aplica ao senhor, professor. Então, eu gostaria de chamar uma colega, a doutora Amanda Cioli, para fazer a entrega aqui do seu certificado da belíssima palestra. A Amanda Cioli, além de ser advogada, é o símbolo também da síndica profissional, que tem tudo a ver aqui com o seu tema, que é a gestão nas multipropriedades. Eu gostaria só de mencionar algo de 5 anos atrás, quando eu estava no escritório do seu filho, que eu sou muito grata, porque foi lá que eu tive um impulsionamento dele para me tornar síndica profissional, com os cursos do Ricardo. Foi assistindo o senhor, as suas palavras, o seu jeito modesto, humilde, com tanta experiência, falando da gestão condominial e o quão importante ela é. Que os síndicos não somos somente síndicos, né? A gente gere, a gente tem que gerir com amor, com transparência. Isso eu aprendi com o professor. Então, parabéns. Aí, mais uma das palestras dessa manhã, inclusive, só um off-topic, fico até assustado
num congresso internacional, o Palmeiras é citado, né? O Palmeiras Internacional. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Vamos lá, agora... Pois é, né? Teremos a volta do almoço. Bom, gostaram da manhã? Tudo muito bom? Então, informo a vocês que à tarde tem mais. Vamos agora para a pausa do almoço. Peço encarecidamente para que todos estejam aqui por volta das 2h10, pontualmente, para que possamos retomar a programação à tarde. Mas essa primeira parte de muito conhecimento, de muita troca de ideias, troca de convivências, de vivências, de experiências, foi muito bem sucedida e à tarde voltaremos. Portanto, bom almoço a todos e às 2h da tarde estaremos de volta. Horizontalidad, ¿qué tiene que ver esto con la propiedad horizontal? Bueno, de eso los voy a tratar de convencer hoy, porque hay una parte específica, no es la única, donde el derecho de la propiedad horizontal, los derechos reales, se confunden con toda una temática que tiene que ver con la comercialización de los emprendimientos, de los desarrollos comerciales. Y de eso nos vamos a ocupar hoy, y de la preocupación que ha tenido la legislación de todo el mundo, la nuestra en particular, la de Argentina, en tratar de proteger al más vulnerable, a la persona más débil en un contrato, a la persona más débil en una relación comercial. ¿Qué es el adquirente? Es el que compra, el que se somete a un contrato de adhesión, de cláusulas predispuestas, como es habitualmente el contrato del desarrollo inmobiliario, de un emprendimiento inmobiliario de cualquier clase. Ciudades grandes, Sao Paulo, Buenos Aires, otras de nuestra querida Latinoamérica, se han desarrollado a través de emprendimientos inmobiliarios de este tipo. Los grandes edificios, algunos de ellos de gran tamaño en nuestra ciudad o en las ciudades del conurbano, o sea, las que rodean a la ciudad de Buenos Aires, se han desarrollado desde ese lugar. Por eso hoy vamos a hablar de la horizontalidad en el Código Civil y Comercial, que es un código que hoy en estos días está cumpliendo 10 años de vida y que vino a modificar, como en su momento el Código Civil en Brasil, vino a modificar el régimen general, entre otras cosas, del derecho de la propiedad horizontal y también del derecho de la empresa y del derecho comercial. Y aquí encontramos un punto en común. Ahí tienen mi nombre, mi apellido, y por supuesto debajo de él tienen mi mail, a donde me pueden enviar preguntas, alabanzas, agradecimientos. No acepto críticas porque soy un poco susceptible, no me gustan las críticas. También acepto críticas. Muy bien. La importancia del tema, para que vean que no sacrificaron inútilmente su siesta. Primero lo adelantamos, el desarrollo inmobiliario. Las formas en que se instrumenta el desarrollo inmobiliario habitualmente son formas comerciales. Las formas más habituales, tradicionales, tanto en Argentina como en toda Latinoamérica, han tenido una instrumentación jurídica de estos tipos que voy a mencionar. Una sociedad anónima constituida por inversores o una sociedad de responsabilidad limitada, cualquiera de esos tipos societarios donde los inversores limitan su responsabilidad a sus aportes, o mejor dicho, al capital suscripto. Algún tipo de asociación, un desarrollo financiero hecho, por ejemplo, por las entidades financieras o bancarias, fideicomisos. En el último tiempo, el fideicomiso es el instrumento más utilizado para estos desarrollos. Pero claro, muchas de estas grandes inversiones son, por decirlo de alguna manera, vendidas, promocionadas a los particulares como inversiones o como adquisición de una unidad inmobiliaria, normalmente en propiedad horizontal. Se las vende, por lo menos en nuestro país, pero creo que en otros también, se las vende diciendo adquisición en pozo. Habrán quizás sí que he escuchado esa frase, sí también, en pozo, o sea, lo que compramos no pasa de ser un agujero, ¿sí?
compramos una expectativa. Y también se nos dice que hacemos una compra al costo, como que estamos comprando el desarrollo inmobiliario a su valor de costo, no a un valor de venta. Con lo cual se supone que adquirimos a un precio más económico, más bajo, el que si fuéramos a una promoción, a un vendedor inmobiliario y le dijéramos, señor martillero, señor broker, me vende un inmueble, me vende un departamento en Recoleta, Buenos Aires, y sería en teoría más caro. Y tiene una ventaja más, que se supone que lo que adquirimos son unidades nuevas, recién construidas. ¿Sí? Hago un paréntesis. Todo lo que es nuevo no siempre es mejor. Los que hacen en la industria aeronáutica saben que las aeronaves que nosotros volamos no son las aeronaves recién construidas, porque las recién construidas no probaron que no se caen. ¿Sí? Y el material falla, y cuando falla es en el comienzo. Una vez que se estabiliza, el material continúa. Cierro el paréntesis. Ahora, claro, hay un problema que en estos países no ocurre, principalmente en Argentina, no suele haber inestabilidad económica. Somos países estables, muy desarrollados, que nunca tenemos problemas financieros. Pero a veces, una vez cada 5 o 10 años, tenemos alguna crisis económica o financiera. A veces. Yo tengo casi 60 años, creo que lo vi por lo menos 6 veces. Por suerte creo que no voy a vivir más de 2 décadas, 3, o sea que lo veré 3 veces más. En esa inestabilidad nos movemos y eso genera una inseguridad financiera. La gente dice, yo voy a poner dinero por un inmueble o un departamento o un piso que se va a construir dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Dentro de 3 años, ¿estará la economía argentina? ¿Seguirá siendo independiente? ¿Habrá ministro de Economía? ¿Habrá Banco Central? Y si todo eso pasa, ¿se terminará el edificio en medio de una crisis? Y si no se puede terminar el edificio, ¿quién me va a dar qué? ¿Qué me van a dar? ¿Un pozo? ¿Un espacio en el aire a construir? ¿Una estructura vacía de hormigón? ¿Eso me van a dar? ¿Y quién lo va a terminar? ¿El Espíritu Santo? ¿La Santa Iglesia Católica? ¿O algún santo? Eso es un riesgo financiero que trae aparejado otro, que es el riesgo jurídico. Bueno, ¿qué acciono? ¿A quién le reclamo? ¿El fideicomiso? ¿A la sociedad anónima? Recuerden que hay 2 formas de meterse en estos proyectos. Una es invertir, ser accionista. La otra es ser adquirente, ¿no? Quien adquiere una expectativa que normalmente se vende como boleto de compraventa. Pero en realidad, jurídicamente, la naturaleza es un poco extraña, porque estamos vendiendo un inmueble que aún no existe. Es la venta de una cosa futura. Entonces, se pareciera más una locación de obra, como decíamos antes, ahora nuestro código sacó locación y dice contrato de obra. ¿Es un contrato de obra? Y no, porque no le estoy encargando que me construya nada. Le estoy adquiriendo lo que algún día va a ser, si es que Dios, la Iglesia y el Espíritu Santo nos lo permiten. ¿Sí? ¿Soy claro? Bueno, en esa situación nos encontramos frente a lo que es algo que luego va a ser propiedad horizontal, pero hoy no es nada. Hoy es, y así te lo venden, un pozo. ¿Sí? La compro en pozo. Y uno va y los primeros días, contento, le muestran un agujero, un enorme agujero, lo han visto, que son donde van a ir los cimientos. Hacer el agujero es caro, les puedo asegurar, porque yo he tenido que gestionar eso. Hacerlo y taparlo es carísimo, pero con eso no alcanza. Y seguramente lo que va a ir arriba de ese agujero, adivinen con qué dinero se va a pagar. Con el de los que compran los pedazos de espacio aéreo en algún momento. Que algún momento, algún día, van a ser un departamento, varios departamentos. Hay antecedentes en nuestro país porque esta preocupación no es nueva. Nuestro Código Civil, nuestro viejo Código Civil derogado, de allá de la década del 1800, del siglo XIX, con Vélez Sarsfield, que le copió el anteproyecto de código a ustedes, los brasileños presentes,
el esbozo de Freitas, que luego no fue el código. Ah, ¿se fue? Fue. ¿Qué habrá pasado? Ahí está. No sé si lo ven del otro lado del internet. Me avisan. Nosotros no teníamos sistema de horizontalidad, menos de prehorizontalidad. El sistema de horizontalidad apareció mucho después, en la década del 50, con una ley especial, que no estaba en el Código Civil. Cuando empezaron a hacer estas construcciones, que en ese momento no se llamaban aposo, pero se hacían, como acabo de contarles, empezó a haber problemas. No se terminaba la obra, desaparecían los constructores, desaparecían los inversores, etcétera, etcétera. Frente a eso, se generó lo que se conoció allá por la década del 70 como la ley de prehorizontalidad, que era un régimen instaurado que luego tuvo que ser aclarado porque no se entendía, o a través de otra ley, que era el 20.276. Nuestras leyes no van por años, así que más o menos calculen que estamos hablando de década, del 70, 1972, 1980, cerca de la otra. ¿Qué hacía esta ley? Decía, bueno, anotemos provisoriamente en el registro de propiedad inmueble los contratos para la adquisición de inmuebles que van a ser afectados a propiedad horizontal, porque todavía no existía el inmueble, por lo tanto no se podía afectar nada. No se podía afectar un agujero, un pozo. Entonces se afecta a un régimen previo. Si se había celebrado ese contrato, eso hacía inoponible, o sea, hacía oponible los terceros que querían ejercer algún derecho sobre ese lote, sobre los lotes asignados a la construcción del edificio sobre la tierra, o sobre el agujero. Aquel acreedor decía, no, mire, yo tengo prioridad, yo voy a cobrar primero porque yo soy el que compré un boleto y le soy oponible por el registro que tiene la característica de ser oponible a tercero. El registro me va a permitir oponer ese contrato a cualquier otro que diga que tiene derecho sobre ese agujero, en caso, por ejemplo, de una liquidación, de una deuda, de una quiebra. Inclusive con preferencias sobre poseedores, y por supuesto la exigibilidad de las obligaciones en forma directa que daba esta registración, que daba publicidad. Había además algunas protecciones al adquirente como parte débil del contrato, ligadas a la obligación de redactar los contratos en forma clara, fácilmente legible, que la firma específica sea en las partes, en las cláusulas más complicadas, estén firmadas expresamente, las que le quitaban derechos al adquirente. Bueno, se podía rescindir, el adquirente podía rescindir sin previa notificación. Había una obligación de publicar en un cartel en la puerta que estaba afectado a la prehorizontalidad en el frente del edificio de construcción, ¿no? Para que la gente supiera que el precio no fuera fijado arbitrariamente por el propietario, que hubiera posibilidad de discusión, todas estas cosas que, como siempre, ¿no? Eran ley hermosa, muy lindo, hermosa para leer. Uno decía, qué protegido estaba el adquirente, qué bueno, como nos pasa mucho en nuestros países. En Brasil no pasa, pero en Argentina sí, que escribimos hermosas leyes que nunca se aplican, que no cumplen con su objetivo. Y el régimen fracasó. El doctor va a hacer un comentario, está muy interesado. Sí, cómo no. ¿Querés hacerlo ahora? ¿Querés hacerlo después? Sí, cómo no. Pessoal, é importante o que o professor está falando, talvez a dificuldade do espanhol, mas isso, o que ele está falando aqui para nós é a nossa lei de incorporação imobiliária lá no Brasil, Lei 4.591 de 1964. Né? O professor está falando,
E a lei também exige também para a venda para os adquirentes que se faça o registro prévio para você então iniciar a venda. E aqui na Argentina também. No existe más. Não existe No había mais. más, antes se derogó. Agora não existe Ahora mais. se derogó esta ley. Enfim, Não existe é mais. o paralelo da nossa lei. No Brasil, nós temos essa diferença. Existe-se registro da incorporação imobiliária, inclusive, professor, se você vender para um adquirente e não estiver registrado, comete-se crime. Há um tipo penal em Brasília, na Lei 4.591 de 1964. Acá. Então, interessante só para situar que, de repente, pode ter alguém que tem dificuldade espanhol, mas este que ele está falando, é isso aí, com relação aos adquirentes, como que é, tal, e que a lei foi reformulada agora recentemente. Gracias. Gracias por la aclaración. Bueno, hacemos un poco de derecho comparado, ¿no? Contamos Sí, sí. un poquito qué pasa en los distintos países. Les estaba adelantando, porque esto es un antecedente, no existe más. El sistema fracasó en Argentina. No se registró nada, los contratos no eran tan lindos y a la gente la siguieron perjudicando. Encima, salvo la estafa como tipo general, no hay un tipo específico como el que te cuenta en Argentina. No hay ningún tipo penal específico por este caso. Podría entrar dentro de la defraudación, pero nuestros hermanos los penalistas, para encontrar un delito, tienen que verlo muy claro. No sé si soy claro. Algo así. Bien, el sistema de publicidad registral, además, era oneroso, porque el que quería comprar debía pagar una registración, era complicado. Bueno, también el derecho es cultura, el derecho es costumbre, y no se generó. Si pasaron todos estos años, y tanto la doctrina, los jueces, la jurisprudencia, dijeron la verdad, en un término de alto contenido jurídico, dijeron esto es una porquería, no sirve para nada. ¿Sí? Y se empezó a plantear la reforma de este sistema, que había fracasado. Y así fue que apareció la reforma del Código Civil y Comercial, que siguiendo lo que venían haciendo ya los jueces y los doctrinarios argentinos, incorporaron 3 articulitos en 2070, 2071, 2072, derogando el régimen de prehorizontalidad, que por lo que nos acaba de contar el profesor, sigue existiendo de una manera en Brasil, y aquí se cambió por este sistema. Un régimen donde se elimina el sistema de prehorizontalidad y se troca, se cambia por un sistema de seguro obligatorio. Yo soy un hombre que creo en el seguro, pero tampoco creo que el seguro lo resuelve todo. Pero hay quien cree que es así. Entonces, ¿qué dice el 2070? Primero, que los contratos sobre unidades celebrados antes de la constitución de la propiedad horizontal serán incluidos en las disposiciones de este capítulo, que el capítulo tiene 3 artículos miserables, pero no importa. Y uno de ellos dice eso primero. Y obliga a contratar un seguro bajo apercibimiento de privar al titular del dominio, no de la validez del contrato que hubiera sido lo que había ido, sino de la posibilidad de ejercer los derechos de ese contrato. O sea, el propietario que vende, ¿sí?, y no contrata el seguro, no va a tener derecho de exigir ese contrato al adquirente. Le quita exigibilidad, le quita ejecutabilidad, ¿sí? Por supuesto, eso no obsta que, si cumple todas sus obligaciones, pueda, por supuesto, hacerlo valer en lo que corresponde. Al revés, por supuesto, como es en protección del adquirente, el adquirente sí puede ejercer, aunque no esté el seguro, sí el adquirente puede ejercer todos los derechos del contrato, ¿sí? Si no tiene seguro y entra en insolvencia con imposibilidad de cumplimiento, el propietario va a tener un problema, ¿no? Pero bueno, las consecuencias son esas. Entonces, vamos a hablar de este seguro.
porque todo el sistema de prehorizontalidad se limitó a eso. Ya está, ¿eh? Se terminó. Todo lo demás, registración, no. No más registración, no más nada. Esto y nada más. Entonces, bueno, ¿cómo es el seguro? Bueno, primero ¿cuál es el riesgo que debe asegurarse? El riesgo es que el titular del dominio debe constituir un seguro a favor del adquirente por el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido por cualquier razón. O sea, si por cualquier causa no se puede cumplir con la construcción del edificio y su entrega en tiempo y forma conforme lo establecido en el contrato, este seguro va a operar. ¿Por qué montos va a ser? Por el monto de las cuotas abonadas con más un interés retributivo. Retributivo, me hubiera gustado más compensatorio, pero bueno, se entiende, ¿no? No es un interés moratorio, no es por mora, es por compensación, ¿eh? De lo que yo hubiera podido obtener si ese dinero lo hubiera puesto en una inversión plazo fijo. Y también por el monto de la liberación de los gravámenes que el adquirente no asume en el contrato preliminar. O sea, si el propietario saca una hipoteca o debe hacer un levantamiento de cualquier otro gravamen, impuesto, bueno, eso también va a ser parte del monto del seguro. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? No les creo, pero... Críticas. No me gusta criticar. A mí no me gusta que me critiquen, pero sí criticar a otros es hermoso. Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio es hermoso. Entonces vamos a criticar. Primero, lo que se ha dicho, no soy yo el que critico solamente, ¿no? La sanción por incumplimiento no es la invalidez, ya lo adelanté, es la inejecutabilidad, ¿sí? Con lo cual, el contrato es válido igual. Sí, es en protección del asegurado, sí, pero si les quitáramos la validez, podríamos ir por otro lado, por complementar, por cubrir esa falencia a través de que el juez analice cuáles son las obligaciones. Pero dijimos imposibilidad de ejecutar. Fracaso de la operación por cualquier razón. De tan vago, hola, de tan vago, de tan extenso, de tan amplio, cuando algo es tan vago, tan extenso, tan amplio, pierde consistencia, ¿no? Aquí decimos, el que mucho abarca, ¿lo conoce? ¿Qué pasa? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿sí? Abarcamos demasiado. Entonces nos viene a preguntar qué ocurre, por ejemplo, en el caso fortuito, un término también utilizado en Brasil, o la fuerza mayor, sinónimos casi utilizados alternadamente. Bueno, los demás incumplimientos que no impidan la adquisición mencionada, si bien serán asegurables, no serán parte de la contratación obligatoria. O sea, cualquier otro riesgo que aparezca que no está, no es obligatorio asegurarlo. Con lo cual, si pasa otra cosa de que no son ninguna de estas, ¿qué pasa? Después dice las cuotas abonadas más un interés retributivo. Bueno, ¿y los daños y perjuicios? ¿Sí? Yo iba a cometer uno de los peores errores de mi vida. Me iba a casar. ¿Sí? Contraté la fiesta, invité a mis parientes de Brasil, están todos acá alojados, esperando y resulta que no me entregan el departamento. ¿Sí? Iba a hacer un emprendimiento, iba a poner un local de comidas rápidas, de esos que están hechos hamburguesas con gusanos, eso, bueno, no puedo. ¿No? ¿Y eso quién me lo va a pagar? La Santa Iglesia Católica, ¿sí? El Espíritu Santo. Cuotas, entonces, faltó un poquito, ¿no? Faltó un poquito. Las cuotas solamente no es. Y además agreguemos un pequeño detalle. En algunos países de África hay una figura rara de la economía que se llama inflación, que nosotros no conocemos mucho aquí en Argentina, pero es un fenómeno que puede pasar. No sé si sabían que hay países donde hay inflación, una cosa rarísima. Uno va a comprar café y a las 2 semanas vale más, rarísimo.
Bueno, las cuotas, adivinen qué pasa con las cuotas en esos países que tienen ese fenómeno tan extraño. ¿Qué les pasa? Y también se devalúa. Y el interés normalmente no cubre la inflación, ¿no? Es un problema. Entonces, cuando voy a cobrar, hoy nos pasa en todos los seguros. Compramos un auto, lo aseguramos por si nos roban para pagar las cuotas. Cuando vamos a cobrar el robo del auto, no alcanza ni para comprar una rueda del auto que queremos. ¿Sí? ¿Qué está excluido? Bueno, ¿quién hace las leyes? Un órgano del Estado. Entonces, ¿quién va a estar excluido primero? El Estado, ¿no? Por supuesto, no el primero, pero está ahí en el medio. Los que son parte de una partición hereditaria, ¿no? O liquidación de comunidad de bienes, o liquidación de personas jurídicas. Es razonable porque es una situación especial, ¿sí? No se trata de un desarrollo inmobiliario, se trata de resolver un problema en general familiar o de condominio. Entonces, no es necesario para esos casos contratar un seguro, porque no hay un pensamiento de un desarrollo inmobiliario, sino hay un pensamiento de una solución de un problema o conflicto. Los que son bienes del dominio privado del Estado, el Estado queda fuera, y los que son financiados por fideicomisos o hechos por fideicomisos oficiales o de entidades financieras, porque se supone ahí que hay un respaldo y hay un control de las entidades financieras, con un régimen especial de control en nuestro país, el Banco Central de la República Argentina, que controla muy, muy eficientemente a nuestras entidades financieras. Y bueno, entonces, en definitiva, todos estos esquemas quedan afuera. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo es el seguro? ¿Cómo lo contratarían? ¿Cómo se les ocurrió? Porque ahí lo que dijo la ley es: tiene que contratar un seguro. ¿Qué seguro? Seguros, ustedes saben, hay muchos. ¿Cuál? ¿Cuál es el mejor? ¿O cuál es el que quería el legislador? Bueno, todos entendieron que era el de caución. Vamos a volver sobre el punto. Pero, ¿qué es un seguro de caución? Estamos en un ámbito de derecho inmobiliario, no tienen por qué saber lo que es el seguro de caución. Pero la verdad es que el seguro de caución acompaña mucho a la actividad inmobiliaria, ¿no? Díganme cómo estoy con el tiempo. Ahí dice que ya pasé media hora. Bueno, voy un poquito más y ya termino. Básicamente, el seguro de caución, como ahí tiene una definición de Stiglitz, pero se parece más a la fianza que al seguro. Es como si fuera, por decirlo de alguna manera, una fianza comprada, ¿sí?, a un fiador empresario preparado financiera, económica y técnicamente para fiar. Con lo cual, en nuestro país y en todos lados, se aplican más las reglas de la fianza que las reglas del seguro. ¿Qué le aplica? Se le aplica el seguro. Se le aplica solamente lo que tiene que ver con el régimen de control a las aseguradoras, ¿sí?, que por supuesto en nuestro país jamás falla. Nunca falla. Salvo en las casi 250 compañías de seguro que están en liquidación. Pero eso, un error. Un pequeño error que puede pasar. Confiamos demasiado en eso. ¿Quiénes son entonces las partes? Tres sujetos: el tomador o proponente, el llamado asegurado y finalmente el asegurador. ¿Quién sería acá? El obligado, el que dice: yo voy a entregar el inmueble construido, que asegura al acreedor, que es el adquirente, que es el asegurado, para que en el caso de no realizar la obra o cumplir con el suministro de servicio reciba una indemnización del asegurador. El seguro de caución tiene la finalidad de reparar los daños que al asegurado por el incumplimiento de lo que pueda incurrir el tomador. Entonces, nuestra Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el órgano de contralor de las aseguradoras en nuestro país, y que además es el que debe aprobar las pólizas que deben regir en todas las actividades asegurativas del país,
aprobó este texto ahí. Primero que aprobó fue la resolución 40.495 para justamente el seguro de caución para adquirentes de unidades construidas y proyectadas bajo régimen de propiedad horizontal. El asegurador entonces asegura a los adquirentes, que son los asegurados del proyecto de construcción, el pago efectivo de las sumas aseguradas que hayan sido abonadas por cada uno de ellos en las cuentas especiales, asigna cuentas especiales, que son las que son cubiertas, abiertas a tal efecto como consecuencia del fracaso de la operación, conforme lo establecido por el artículo 2071, ante el incumplimiento del tomador de entregar las unidades funcionales en las condiciones establecidas en el proyecto de construcción que está descrito en la póliza. ¿Sí? O la falta de liberación de los gravámenes, falta de levantamiento de hipoteca o de algún otro gravamen o embargo, que no hayan sido asumidos por el asegurado. Eso es lo que dice la descripción del riesgo de las pólizas en cuestión. Cubre la suma asegurada en las condiciones particulares en el certificado individual, como límite máximo, si hay más no se va a pagar. Es un importe nominal, con lo cual no es susceptible de actualización, crítica que le hicimos al fondo de la cuestión, ahora lo hacemos a la póliza, el fondo nominal, si se desajusta por esa cuestión extraña que es la inflación, estamos complicados, ¿sí? De hecho, está pasando mucho en el seguro. Y vamos a las consideraciones finales. La primera es, se instaura como seguro obligatorio. Y la verdad que en el seguro hace mucho que decimos que hay una diferencia sustancial en lo que se conoce como seguro obligatorio y la obligatoriedad de contratar un seguro. Parece lo mismo, pero es diferente. ¿Dónde está la diferencia? Es que cuando yo establezco el seguro obligatorio, digo cuál va a ser su monto, cómo se va a ajustar, cómo se van a pagar las primas, qué pasa en caso de mora. Determino más detalles legislativamente. No le dejo al señor Ejecutivo, Poder Ejecutivo, Presidente y Superintendencia de Seguros de la Nación que diga cómo va a ser ese seguro. Porque va a ser lo más cercano a lo que quiera el mercado que a lo que necesita específicamente a la persona a la que debemos proteger, que es el adquirente. Por lo tanto, más que un seguro obligatorio, quedamos a mitad de camino en la obligatoriedad de contratar un seguro en las condiciones que, como vimos, no son las ideales. Para mí, son insuficientes. La actividad privada no suple totalmente el control estatal. Lo debe complementar. No alcanza con decir, saca un seguro y ya está. Nos olvidamos del problema. El problema sigue. ¿Sí? El riesgo financiero es alto. Y la parejita que cometió el grave error de querer casarse y se queda esperando porque no puede ir a vivir a donde esperaba, la problemática de la vivienda es seria en los grandes centros urbanos. Entonces, esta opción que pretende desplazar otros sistemas, como es la locación urbana, tiene que estar fomentado y protegido por el Estado. Esta protección es insuficiente. Debemos analizar si no sería conveniente establecer otro seguro que en otras actividades es obligatorio, como es el seguro de responsabilidad civil, que tiene como función también proteger de los daños, pero aquí proteger de los daños de lo que pueda generar el tomador asegurado, que en este caso ya no sería el adquirente, sino sería el propietario, por los daños que le genere por el incumplimiento contractual al adquirente. En Sudamérica, en el mundo, los seguros obligatorios existen. En Brasil tiene para el transporte automotor, para el transporte para el automotor. Normalmente se cede, en los seguros obligatorios, se cede seguridad de cobro contra calidad del monto o cantidad del monto. Los montos son inferiores, con mayor certeza de cobrarse. Bueno, tenemos que equilibrar eso. Tenemos que equilibrarlo todos los países de esta región porque la verdad es que seguimos teniendo ese problema y en este caso lo volvemos a ver.
Quedo sujeto a las preguntas, comentarios, reitero por tercera vez, no acepto críticas y salvo no vi a nadie que se desmayara ni se quedara dormido, es para mí eso ya un gran logro, nadie se me durmió, algunos podría haberse desnucado, ¿no? Así que muchas gracias, gracias a los organizadores, especialmente al doctor Flieger, que tuvo la paciencia de perseguirme para que estuviera aquí, así que muchas gracias. Y bueno, quedo a disposición. Eu vou fazer um comentário que essa palestra ser uma das mais importantes que nós tivemos aqui hoje, que na realidade ele está falando da lei de incorporação imobiliária aqui na Argentina. E quem mexe, nós que somos do condomínio, que o condomínio nasce de uma incorporação imobiliária, a gente viu aqui um paralelo. Primeiro, no Brasil, para vender, tem que se registrar a incorporação imobiliária para, então, fazer a venda. Inclusive, se não tiver registrado, incorre num tipo penal, num crime. Aqui na Argentina, não é obrigatório. Certo? Mas e qual é a garantia que o adquirente tem aqui na Argentina? O seguro obrigatório. Por isso que o professor explanou bastante sobre seguro obrigatório. Mas e no Brasil? Qual é a garantia, então, que nós temos com relação a isso aí? Foi o Instituto do Patrimônio de Afetação que foi criado, né? Um dos idealizadores, o professor Melim, né? Então, tem esse paralelo muito interessante, né? Nós temos lá, dentro da própria lei de incorporação, nós temos em Brasil, na lei 4.591 de 1964, temos um instituto que chama Patrimônio de Afetação. Só que esse patrimônio de afetação, ele não é obrigatório no Brasil. Ele é facultativo. Então, o construtor, ele não tem a obrigatoriedade de falar. Então, de fazer. Vejo, então, que na legislação de incorporação imobiliária argentina traz um pouco mais de segurança, em que pese as críticas que o professor trouxe, falou a questão da inflação, que pode depreciar mesmo com o tempo, né? Mas, mesmo assim, eu penso que a legislação argentina ainda dá mais segurança para a nossa do que a nossa legislação brasileira. Eram esses comentários. Gostaria de chamar a Nádia. Nádia, por favor, você como doutoranda e aluna do professor Jorge, por favor, proceda, então, aqui a entrega para ele aqui do certificado de palestrantes. Alguém, por favor, saque lá cuento. Aqui, doutoranda Nádia, doutoranda, vai falar outra coisa, Nádia? Só agradecer, o doutor Jorge foi meu professor no segundo módulo do curso de doutorado, e é tanto que meu artigo científico, na matéria dele, eu estou tratando da extinção do condomínio e o caso Braskem, para quem não conhece, em Maceió, alguns bairros, 3 bairros, eu comentei em aula, 3 bairros, eles foram praticamente extintos, e nós tivemos mais de 76 condomínios que tiveram sua extinção em virtude do afundamento do solo e as pessoas tiveram que ser deslocadas, tiveram suas casas, enfim, lacradas e foram retiradas, muitas vezes com uso de força policial, porque o bairro não está adequado para a moradia, não oferta segurança, em virtude da exploração da salgema pela Braskem. Então, essa empresa causou esse problema todo em Alagoas, ainda até hoje tem diversos problemas decorrentes dessa situação, e o meu artigo científico é tratando da extinção. Na matéria do Dr. Jorge, eu falo sobre isso, sobre a extinção das empresas em virtude do problema causado pela Braskem. Muito obrigado. Yo quería hacer una pregunta. No, brevemente, me interesó la idea de un seguro de responsabilidad civil, que se entiende bien, para mí que soy argentino y comparto la tranquilidad del sistema
económico y jurídico argentino, la idea de un seguro que sea más, digamos, que el adquirente esté más cubierto. ¿Podría desarrollar un poco la propuesta? Sí, básicamente la idea es, los instrumentos tienen que servir a un fin. Ningún objeto de ningún contrato, de ningún instrumento jurídico sirve si no logra su fin. Nosotros en nuestra ley tuvimos el régimen de previa horizontalidad y fracasó. El sistema del seguro funciona en la medida que el objeto es siempre un riesgo. Tuvimos empresa y riesgo como tema en el doctorado, que algunos alumnos he tenido acá. Allí tenemos a alguien que aprovechó aquella clase y agradezco que le hayas... Felicito y agradezco que le haya servido. Me parece que son distintas herramientas. Inclusive el seguro de responsabilidad civil tiene una suma asegurada, que hoy en los riesgos que tienen que ver con automotor, con otras responsabilidades civiles, está quedando por debajo del valor de las indemnizaciones reales. Con lo cual siempre hay que pensar en cláusulas de ajuste o en alguna suma que se ajuste sistemáticamente. Los seguros personales son otra opción. Ubican que hablamos de seguros personales, de vida, ¿no? Transformar este seguro también en seguro personal sería una opción, en la medida que la suma asegurada se ajuste de una manera que siga la realidad del daño concretamente sufrido. Porque si no, es solo una intención. Si hacemos las cláusulas adecuadamente, o sea, si el seguro obligatorio no solamente se limita a las cuotas, sino que tiene alguna posibilidad de pensar en la cobertura del año, por eso pienso en el seguro de responsabilidad civil. Si hacemos un seguro, por decir así, automático del tipo de las personas, son todas formas de salir de esta situación que suele ser angustiante, apremiante, porque se trata de personas del común, no son empresarios los perjudicados, son sujetos, seres humanos que hacen su mayor esfuerzo, quizás sea el mayor esfuerzo que han hecho. Los latinos tenemos ese deseo de tener nuestra casa propia y quizás pusimos todo nuestro esfuerzo ahí y ver frustrada esa posibilidad es realmente muy serio en este tipo de sociedades. Así que otras sociedades pueden alquilar, pueden locar toda su vida y no se hacen tanto problema. Para nosotros es muy esencial. Por eso el seguro de responsabilidad civil o el seguro, cualquiera de ellos, mientras que la suma o las condiciones de cobertura, que no son estas, sean suficientes. Lo que pasa es que ya la misma ley nos dice que lo que debemos cubrir es solo eso. Al hacer eso nos quedamos cortos. Muy probablemente nos quedemos cortos. Esa fue la crítica que se vino haciendo y creo que ahí tenemos que trabajar, porque si no será un seguro voluntario, que está bien, pero pierde esa imposición que la ley le hace. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Bien, hablando del seguro de responsabilidad civil. Bien. Gracias. Siempre se tendría que agregar una cláusula diciendo que los propietarios son considerados terceros, pero ahora, ¿cómo haces para medir la suma? Porque estamos hablando de otro tipo de pólizas, la responsabilidad civil, donde hay una suma obligatoria, pero tenés un nivel base. Ahora, ¿cómo haces para manejar un nivel base cuando cada proyecto hay diferencia en millones? Además de la inflación, además, o sea, es muy difícil medir una póliza para el que la suma es menor y es injusto, pues está pagando una prima superior, y para el que es superior es como la estás. Creo que esa también debe ser una dificultad que encuentra el país. Sí, eso tiene respuesta, porque en definitiva la diferencia entre un seguro de responsabilidad civil y un seguro de caución o un seguro de incendio es más claro de ver. Porque también en el seguro de caución hay un tema de cuáles son las consecuencias del incumplimiento. Hay un punto en común en el seguro de caución y el seguro de responsabilidad civil por incumplimiento contractual. Para darles un ejemplo más fácil, el incumplimiento contractual de una mala praxis, ¿sí? Responsabilidad por mala praxis. La suma previa no se sabe, no sé cuánto daño me puede generar el médico que me operó, ¿sí? Aquí es hasta más fácil, porque lo podemos correlacionar con el valor de la unidad. Si yo compré un piso
en todo un piso en la Avenida Libertador, seguramente los daños podrían llegar a ser más importantes, inclusive más fáciles de ver que el otro seguro de automotor. Yo tengo un Mercedes-Benz 0 kilómetros, una Ferrari. En realidad puedo matar igual que con un Citroën 13B de 1970, porque el daño que provoco no tiene que ver con el valor de lo que está en juego. Aquí hay una correlación más cercana. Si yo compré un departamento de 2 ambientes, puedo llegar a medir esa correlación en cuanto que daño. Y las pólizas son individuales. Según el daño, según el riesgo que sumo al daño, a la mutualidad de asegurado, es lo que voy a tener que pagar como prima. Pero sí, para eso está la suma asegurada. Porque hay un tope, siempre hay un tope. Pero no es tan ajustado como este. Este se parece más a un seguro sobresaldo, como el seguro de vida, donde es lo que yo debía. Pero el seguro de vida sobre saldos de una tarjeta de crédito, lo tienen, no sé si se entiende de lo que estoy hablando, se va ajustando todos los meses. Entonces es fácil ver qué es lo que debo. Aquí también la cuota se va ajustando todos los meses, pero pueden ser 5 años de cuota, o 4. Y de lo que pasó al comienzo, que pagué, ¿quién me lo va a devolver? Esa es la preocupación del legislador. Pero sí, es un tema para analizar, por supuesto. No sé si alguien más tiene una pregunta. Doutor, estamos com um tempo Se acabou tanto o tempo. quanto curto, mas uma salva de palmas para o doutor. Jorge Omar Freire explanou todo o seu conhecimento aqui em mais essa palestra do Congresso, abrindo a tarde do nosso Congresso Internacional. E nós vamos de um assunto muito pertinente para outro, né? O doutor Juan Otanho vai falar a respeito, ele que, na verdade, é especialista em propriedade horizontal, ele que também é consultor de seguros desde 2007, professor da CACIPRA e palestrante em eventos nacionais e internacionais, irá abordar os contornos e responsabilidade civil na esfera condominial argentina, com enfoque em hipóteses de responsabilização e jurisprudência vigente. Uma salva de palmas para o doutor Juan Otanho. Doutor, la palabra es tuya. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a Argentina, los que no he saludado. Muchas gracias, doctor Rodrigo Carpat, por la invitación, al doctor Miguel Saín, a Gradumaster, Universo Condominio, Anacom, al doctor, no lo veo, pero bueno, a la UCES. Me toca hablar a mí de responsabilidad del administrador. Veo muchos amigos, mi mamá, mi hermano, doctor Fernández, doctora Nelly Díaz, profesores míos, y mi mujer, por supuesto, a quien saludo. La responsabilidad del administrador, estábamos hablando recién un poco de los seguros, ¿no? En Argentina, a nivel nacional, no existe un seguro de responsabilidad civil, lamentablemente. Sí existe a nivel local. En la Ciudad de Buenos Aires, la matriculación es obligatoria, o sea, esto ya sería por jurisdicción. En Argentina son 24 jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires y 23 provincias, donde en la Ciudad de Buenos Aires el administrador puede hacer dos cosas: o hace una declaración jurada patrimonial, donde expone todos sus bienes, que casi nunca lo hace, o bien saca un seguro de responsabilidad civil profesional, por mala praxis, digamos, que va a cubrir solamente lo que es la responsabilidad subjetiva, o sea, la culpa, ya sea por error o por omisión, ¿sí? No existen sumas aseguradas, recién estaban hablando de sumas aseguradas mínimas. Lamentablemente aún no ha llegado a reglamentar eso, con lo cual un administrador que tiene en su administración un consorcio es lo mismo que el que tiene 100. No hay todavía comparación, no hay regulación. Debería ser, en una teoría técnica, cuanto por lo menos un porcentaje del volumen anual de expensas que maneja. O sea, el volumen anual de dinero que maneja de terceros. Y al ser un 30%, por ejemplo. Bueno, esto lamentablemente aún no se ha implementado. Sin embargo, a nivel de responsabilidad civil nacional, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que ya no es tan nuevo, ya tiene 10 años, ha arreglado un montón la actividad. De hecho, es la profesión que más obligaciones tiene.
No hay otra profesión en todo el ordenamiento jurídico que tenga tantas obligaciones como el administrador de consorcios. Para los colegas brasileños sería el síndico, ¿sí? En el síndico, nosotros somos administrador de consorcio, cumple todo. No solamente es el representante legal, sino que también es quien lleva las cuentas, quien contrata a los proveedores, quien tiene una responsabilidad frente a la persona jurídica consorcio, para ustedes condominio, que para nosotros tiene personalidad jurídica, sino también los terceros, incluyendo los propietarios, habitantes, moradores de cada unidad funcional, obviamente ante proveedores y ante terceros ajenos al consorcio. La responsabilidad civil, otra vez a nivel nación, está arreglado en el Código Civil. Y en el artículo 160 dice que el administrador es responsable de manera ilimitada y solidaria. Es decir, va a responder con todos sus bienes de manera solidaria e ilimitada. Es cuanto por lo menos llamativo que en Argentina, como los administradores son muy a título personal, muchos administran a nombre y apellido, no generan sociedades para limitar responsabilidad, desconocen este artículo y no saben que están exponiendo todo su patrimonio, hasta que lamentablemente ocurre un siniestro o algún desperfecto que lo obliga a responder civilmente. En el artículo 2067 encontramos 13 incisos que obligan al administrador a muchas cosas interdisciplinarias. Desde, por ejemplo, convocar a la asamblea, contratar un seguro, como charlamos recién, contra incendio y responsabilidad civil, ser el responsable primero por el mantenimiento y conservación de las cosas comunes de todo el consorcio. Este punto es el más atacado por lo general. Si bien la responsabilidad es subjetiva, o sea, el administrador no es responsable porque el caño se rompa, sí es responsable por lo que haga y no haga ante la ocurrencia del siniestro, ¿sí? Como recién charlaba un poco el colega anterior, lamentablemente en Argentina tenemos una situación socioeconómica que no podemos dejar de tener en cuenta. Y una cosa es la ley, que está muy linda y muy bien escrita, y otra cosa es la práctica. Con niveles de administración altos y situaciones complicadas, los trabajos de mantenimiento y conservación se postergan. Y esto genera lo que se llama una bomba de tiempo, porque los mantenimientos no se hacen. Me llamó mucho la atención escuchar la disertación del doctor Gabriel Carpato, que él hablaba de previsión. En Argentina eso no existe. Lamentablemente no, cuando charlábamos antes de las palestras, él me preguntaba, ¿cómo hacen para previsionar el próximo año? ¿Qué trabajo? Y le dije, no, en la asamblea ordinaria lo que nosotros hacemos es rendir cuentas del último año. Pero nos es muy difícil mirar para adelante por un tema principalmente inflacionario. Entonces, ¿cómo es en Argentina? En Argentina la situación es la siguiente. El administrador está expuesto a muchas obligaciones, demasiadas incluso. Y encima no tiene dinero para hacer mantenimiento y conservación, sino que se hace a demanda, es decir, cuando se rompe el caño, se arregla el caño. Cuando se cae un pedazo de un balcón, se arregla el balcón. En la generalidad, ¿no? Hay excepciones donde sí hacen previsión, pero la gran mayoría, hasta que no ocurre el siniestro, no hay conciencia, es un tema cultural incluso. Pero más allá de ser cultural, hay un tema socioeconómico que había inflación alta, con un 25% antes de inflación mensual, era muy difícil hacer cualquier tipo de previsión. Sin embargo, el administrador se quedaba encerrado entre lo que debería hacer, por lo cual está obligado y es responsable, y lo que realmente puede hacer. Voy a mostrarles. Veníamos hablando un poco de seguros, y si hablamos de seguros es porque hay un riesgo. El administrador de consorcio está muy expuesto a cualquier riesgo que haya en el consorcio. Las cosas más riesgosas en el consorcio son, primero antes que nada, el ascensor, es un medio mecánico de elevación,
Y principalmente la gran mayoría de los siniestros son incendios. Los incendios, el 70% son provocados por desperfectos eléctricos. Es decir, por altas y bajas de tensión se recalienta los cables y se produce un incendio. Sabemos muy bien todos que el fuego, una vez que comienza, es muy difícil de apagar. Y bueno, ahí nos encontramos con otras responsabilidades como si los matafuegos estaban al día, si los nichos hidrantes estaban, las mangueras hidrantes no están pinchadas, están al día, y un montón de cosas que uno se da cuenta tarde. Y como nunca hay dinero, pero la obligación está, la responsabilidad está, nos encontramos con un problema. Y Argentina no está exento a siniestros. Esto ocurre lamentablemente en más de los seguidos. Antes de ir avanzando, quería también mencionar, no dejar de mencionar que no, el administrador no solamente está expuesto a toda esta responsabilidad civil, por supuesto también, está expuesto a responsabilidad laboral en cuanto a los empleados del consorcio, administrativa, que es cumplimientos o no, normas locales, como por ejemplo el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, y obviamente penal, como cualquier persona si comete algún tipo de delito, como ser, por ejemplo, administración fraudulenta. Esto ya habíamos charlado un poco, que la responsabilidad del administrador se diferencia de la del consorcio, que en Argentina tiene personería jurídica, la del propietario, la de los proveedores del consorcio, la de los terceros, que puede ser una visita o alguien que camina por la calle, y la del consejo de propietarios, que es un grupo de propietarios, que es una figura interesante para ver, pero en este tiempo no voy a llegar a verlo, pero que viene de hacer las veces de control del administrador a nivel interno, ¿no? En cuanto a seguros, hay maneras de, digamos, limitar la responsabilidad, que es, por ejemplo, con la responsabilidad civil del consorcio, la responsabilidad civil del administrador, del consejo que les contaba recién, de los proveedores y de terceros. Esto van a tener todas sumas aseguradas y se van a sumar ante un siniestro. El tema es cómo se determina bien la responsabilidad de cada uno y hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno. Por ejemplo, como en el caso que vamos a ver adelante, que fue el peor caso que tuvimos, un ascensor que funcionaba mal, arrancó y mató una bebita de 2 meses. Entonces, ese es el peor caso que tuvimos y por eso lo traigo acá a colación. Cuando ocurre esto, uno se pregunta, ¿quién es responsable? Primero que nada vamos a decir, bueno, el dueño de la cosa. ¿Quién es el dueño de la cosa? El consorcio. ¿Quién cuidaba? ¿Quién hacía el mantenimiento y conservación? Bueno, hay una empresa conservadora, hay un proveedor. ¿Quién es el representante legal del consorcio? El administrador. Este consejo de propietarios que les contaba, ¿tiene alguna incidencia en los presupuestos, en la contratación de proveedores, en qué se hace primero y qué se hace no? En realidad no debería, pero en este caso en particular sí, decidió qué hacía quién, si se hacía primero un trabajo y luego el otro, o sea, se excedió en sus atribuciones. Eso también genera responsabilidad. Y por último, terceros, en este caso, no hubo terceros implicados. El caso se los cuento breve. Este es un canal de televisión de acá, salió por todos los medios, por supuesto, los diarios del día, una bebé aplastada por un ascensor, cae el ascensor. Situaciones que uno no quiere ver, no quiere conocer, pero ocurre, lamentablemente. El problema es que cuando ocurre, ahí es el interrogante de quién es responsable. Más allá de que no podemos dejar de decir que una vida no tiene valor económico, ¿no? O sea, no hay valor. Pero sin embargo hay que responder y alguien tiene que pagar monetariamente el daño y el perjuicio. Un dato del caso. En este caso se determinó, todavía está en juicio, primero se abrió la posibilidad de ir preso. Querían que el administrador del consorcio vaya preso por el mal mantenimiento y conservación del ascensor. En Argentina, para que vaya preso, tiene que haber dolo, o algo relativamente cerca del dolo, llamado dolo eventual, y hasta incluso es discutido, y se logró demostrar que el administrador no había tenido intención de que el ascensor funcione mal.
sí podía haber una culpa grave, pero no dolo. La carátula fue homicidio culposo, se lo citó al administrador ante el fiscal, y les aseguro que transpiró, que el administrador transpiró, finalmente no quedó nadie preso. Pero sí se armó el expediente civil, que todavía sigue en trámite, donde la madre, el padre reclaman por la muerte de la hija a todos, al consorcio, al administrador, al consejo de propietarios, a la empresa conservadora, e incluso al encargado del edificio. Obviamente que la demanda puede ser contra quien quiera, después hay que demostrarlo, ¿no? Pero es importante saber que el administrador se encontraba en una situación compleja. ¿Por qué? Porque él es el representante legal del consorcio y por el Código Civil aparte, estando en el juicio ya civil, él es el responsable por el correcto mantenimiento y conservación tanto de las cosas como de las partes comunes. ¿Sí? Entonces, esto antes no existía de esta manera, esta responsabilidad tan clara en un inciso, en un artículo con el inciso. Y encima la Ciudad de Buenos Aires lo replica y dice exactamente lo mismo. Y la principal denuncia en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es justamente por el incumplimiento en el mantenimiento y conservación de los espacios comunes. Charlando con los colegas de Brasil me contaron que por suerte ustedes no tienen estos temas, de que en la asamblea ordinaria prevén los trabajos a realizar el próximo año, se exponen todo el tema de mantenimiento de fachadas, ascensores, por lo cual en este tema puntual ustedes están mucho más avanzados que nosotros. Eso es un gran punto para ustedes tener, digamos, a favor. Y en Argentina, lamentablemente hoy, se está estabilizando la moneda, o la inflación es del 1,6 mensual, con lo cual algún día ojalá lleguemos a tener lo que ustedes llaman previsión. Si no, muchas gracias.